Olá, pessoal! Agora a gente vai para a parte 2 da explicação do nosso conteúdo, né? Onde nós iremos estudar, dentro da geração de 45, sobre o autor João Cabral de Melo Neto, tá certo, pessoal? Então, João Cabral de Melo Neto, pessoal, ele vai se destacar, né, na poesia. Então, quem foi esse autor? Né? Ele foi um poeta, escritor e também ele foi um diplomata. Né? Então, ele vai fazer parte da terceira geração modernista no Brasil, né? Conhecida aí como a geração de 45. Né? Então, pessoal, como eu já havia dito para vocês, né, na geração de 45, nós temos tanto a poesia quanto a prosa. Né? Embora que a prosa tenha sido um texto mais explorado nessa terceira geração modernista, né? A poesia ela também foi apresentada, né, mediante alguns aspectos aí de equilíbrio, né, dos poetas nesse momento, né, da geração em que foram chamados de neoparsianos. Né? E o que é esse neoparsianos? Neo, né, pessoal, vem de novo e parnasiano porque vai fazer parte, né, algumas características lá da escola literária do parnasianismo. Né? E aí, por que eles eram chamados de neoparsianos? Né? Porque eles faziam muitas referências dentro da poesia, né? Eles traziam para a poesia, na geração de 45, algumas características da poesia parnasiana, né? Então, dentro dessa poesia, eles tinham uma preocupação com a estética, né? Com a métrica, chamada aí de metrificação, com a versificação, né? Além da busca da perfeição e do culto à forma. É como eu já havia explicado para vocês na primeira parte desta aula, em que os autores nessa época da geração de 45, né, principalmente na poesia, eles eram preocupados, lembrem-se disso, eles eram preocupados, né, com a forma, né, como que a poesia ela era escrita e não com o conteúdo em si, tá certo? Então, dentre essas características, né, da poesia de João Cabral de Melo Neto, nós temos a intensificação da diversidade e pluralidade das tendências. E aí, o que seria isso? Né? Ele vai trazer essa diversidade cultural, tá? Para dentro, né, da sua poesia, né? E essa pluralidade de tendências. Então, aí, por exemplo, um pouco do simbolismo, um pouco da escola do parnasianismo, né? Dentre as características na poesia. Nós vamos ter o desapego às circunstâncias exteriores, ou seja, como eu já havia dito para vocês anteriormente, o modernismo ele é preocupado com o que está acontecendo no nosso país, né? É mostrado o Brasil como ele realmente é, e o que antes era copiado, né, e preocupado com outros países, né, com o exterior, dentro da geração do modernismo, a gente não vai ter mais essa preocupação, tá? Então, nós vamos ter esse desapego, né, com as coisas advindas de outro país e preocupados apenas com o que acontece de fato no nosso país. Nós vamos ter ainda a valorização da palavra e do texto, né, onde esses autores e principalmente aí João Cabral de Melo Neto, ele vai ter essa preocupação, né, de valorizar as palavras dentro do texto. Essa poesia, ela vai ser mais cuidadosa, né? Ela vai ser elaborada de uma forma mais pensada. A gente vai ter uma poesia, né, inspirada na realidade a exterior, da angústia, da difícil sobrevivência, né, nas cidades e no campo. Então, embora a gente tenha uma preocupação com as palavras, né, como elas são escritas, com o culto e com a forma, né? Esse sentimentalismo, pessoal, na poesia de João Cabral de Melo Neto, nós iremos ter. E o texto Vida e Morte Severina, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ela vai mostrar essa preocupação, né? Essa angústia, o que eu sinto, né? O que eu acho e o que eu estou vivendo, né? De fato vai ser expresso em cada uma dessas palavras. Nós temos esses poemas concretos, como eu já havia dito, também chamados de poesia concretista, ou então poemas concretistas, né, o concretivismo, em que, né, nós vamos ter esse culto às palavras. E uma poesia, né, aí um poema de processo. O que seria isso? É um poema, né, que vai sendo a cada dia, né, mais tendo uma diferença, né, uma forma, vai ganhando vida, né? Então é um processo, cada dia, né, vai ganhando uma forma.
João Cabral de Melo Neto, né? Ele nasceu em 1920, morreu em 1900 aliás, João Cabral de Melo Neto, de 1920 a 1999, né? Ele tem esse período aí, nasceu e morreu em 1999, né? Conhecido como um poeta engenheiro, né? E aí, por que que ele é conhecido como esse poeta engenheiro? Justamente por ele construir, né, a sua poesia, né? Por ele se destacar muito aí na poesia, mas esse lado estético, né? Dando forma às palavras. Então, ele vai ter algumas obras, né, que vão ser bastante importantes, como A Pedra do Sono, de 1942, O Engenho, de 1945, e Morte e Vida Severina, em 1955, que é uma das suas principais obras, né, e que vai ter um destaque aqui dentro da geração de 45. Né? Então, nesse momento aqui a gente vai ter essa sensibilidade, né, do autor João Cabral de Melo Neto, porque ele vai utilizar as palavras, né, para estar mostrando, né, esse equilíbrio entre o racional, né, mas também trazendo essa parte do psicológico dos personagens, dos seus sentimentos, e ele vai se destacar aí, né, pelo rigor estético, né, pelo uso das palavras. E Morte e Vida Severina, né, que foi sem dúvida a obra que o consagrou, né, que Morte e Vida Severina, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer algum texto, mas esse livro, essa obra dele, esse poema, pessoal, virou filme, né, virou desenho em quadrinhos, virou também um filme em animação, né, foi para os cinemas, para o teatro, né, e aí até hoje nós conhecemos, né, e nós lembramos, né, desta obra que foi tão importante, né, nesse período e que até hoje ainda é viva, né, dentro da literatura. Então, nós temos aqui a biografia dele, né, ele nasceu em Recife, né, teve aí todo um percurso, né, até ele realmente, né, falecer, né, que foi vítima aí de um ataque cardíaco. Então, ele foi para vários países, né, essa obra dele, Morte e Vida Severina, foi traduzida em outras línguas, né? Ele participou aí de concurso do Ministério de Relações, né? Ele fez parte também da Academia de Letras, né? Então teve todo um percurso, né? Durante o tempo dele de vida. Então ele tem várias obras, tá, pessoal? Né? Então, como tem o ditado, né? Que as obras dele, né? Ele escreve, né? Para estar no extremo de si mesmo, ou seja, para mostrar, né? Todo o sentimentalismo, o sentimento, e a gente vê em cada uma das palavras, né? Como realmente elas são expressas. Então, nós temos aí várias obras, e como eu já havia dito para vocês anteriormente, né? As três, O Engenho, Morte e Vida Severina, né? E Pedra do Sono vai ser as três obras bastante singulares, né? Dentro da poesia, né? De João Cabral de Melo Neto. E aqui eu trago para vocês, né? Um pouquinho das características de Morte e Vida Severina, que foi a obra singular importante nesse período. Tá? Então, temos a primeira capa do livro. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver outras capas, né? Mas essa foi a primeira. Então, Morte e Vida Severina, pessoal, ela é uma obra, né, com forte crítica social, né? Um poema dramático que foi publicado lá em 1955. Então, aqui, João Cabral de Melo Neto, ele vai retratar a saga de um retirante nordestino. Então, aqui o Nordeste, os retirantes, a fome, a seca, né? Tudo vai ser uma temática importante dentro dessa poesia, né? E aí, esse retirante, ele sai do Nordeste, né? Em direção ao Sudeste do Brasil, né? Em busca de melhores condições de vida. Aqui nós temos ainda, né, dentre as características desse poema, né, nós temos a despoetização dos poemas, né, nós temos um verso nítido e preciso, nós temos poemas quase surrealistas, a metalinguagem, né, a linguagem que vai explicar a própria linguagem, substantivos concretos, emprego moderado de adjetivos. As temáticas serão abordadas no Nordeste, né, Pernambuco, e os problemas socioeconômicos, né, como vocês já sabem. O modernismo em si, ele vai trazer essa denúncia dos problemas socioeconômicos do nosso país e mostrar o Brasil realmente como ele é, tá? Não mais fantasiando um país perfeito, mas um país com problemas e que precisam ser
serem mostrados dentro da literatura ou dentro da arte. Morte e Vida Severina, né, dessa obra bastante interessante, né, peculiar, de João Cabral de Melo Neto, né, que no caso é uma epopeia sobre o nordestino, que representa, né, todas as classes pobres. É escrita em alto, né, pessoal, porque Morte e Vida Severina é um alto de Natal, então vai ter, assim, uma bastante interessante, uma comparação entre a vinda, né, o nascimento de Jesus Cristo, pobre, né, que traz um recomeço e traz uma esperança. E a gente vai ter também sinais de morte, né, morrida ou matada, né, aquele em que os retirantes eles sofrem com problemas sociais da fome, da seca e que a morte, né, é um emblema em que acompanha durante todo o percurso. E também a gente tem, né, como principal problema o êxodo rural, né, que é uma temática bastante interessante dentro da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em que esses retirantes eles saem, né, do seu local de origem e vão para outros lugares em busca de melhores condições de vida, né? Mas que eles se deparam aí com vários problemas, onde eles veem várias mortes, né? Dentro do principal personagem, né? Nós temos Severino e que ele vai relatar, né? Como se fosse um narrador, narrando a sua história, né? Narrando os acontecimentos. E aqui nós temos um trecho desse poema, né, pessoal, que eu adoro, né, que é bastante interessante, é importante, cai sempre em prova, cai no Enem e cai em vestibulares. Então ele inicia, né, que o meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, vossas senhorias, vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Então, pessoal, aqui ainda tem os dois trechinhos, tá? Esse é o trecho da obra em que é apresentada quem é o Severino, esse personagem. E aí eu quero que vocês depois dêem uma lida, tá? Nesse poema, pesquisem um resumo desta obra, tá? E aí, como atividade, né, vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Da obra Morte e Vida Severina e algumas características, né, da poesia de João Cabral de Melo Neto, tá? E aqui nós temos o resumo desta obra. Vocês podem utilizar esse slide como fonte de pesquisa também, né? Então, eu já expliquei mais ou menos de que se trata, né? Morte e Vida Severina. Aí vocês podem estar pesquisando e vendo aqui no slide para poder compor a pesquisa de vocês. E aqui nós finalizamos, né? Eu vou postar para vocês esses links, também outros vídeos de apoio e o slide em si, para que vocês possam, né, acompanhar. Na próxima aula, eu vou dar mais uma abordagem sobre esse material, sobre esse conteúdo e resolveremos também algumas questões, tá certo? Então, meu abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula, pessoal.